Cristo vive. Vamos dizer isso juntos? Aleluia, Cristo vive. Graças a Deus. Chegou o dia tão esperado por nós, esta celebração única dentro do calendário litúrgico da Igreja, a celebração da Páscoa cristã, o domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia, de maneira muito especial, nos lembramos que o nosso Senhor foi sim morto, sim sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu e vive e reina pelos séculos dos séculos, e nós nele nos alegramos. E eu convido você a tomar parte conosco nessa celebração desde já. Vamos unir as nossas vozes num grande canto de exaltação ao Deus vivo. Vamos abrir juntos os nossos inários, o inário Novo Cântico, no cântico de número 276, Amorável Convite, cântico 276. E vamos ser dirigidos nele pelas nossas irmãs Gisele Santana, organista e pianista, Helen Heisley, nossa maestrina e soprano. Deste espírito de alegria, somos levados à adoração e ao louvor. E nesta hora eu convido você a fecharmos os olhos e a elevarmos juntos o coração a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, adorado e louvado sejas, ó Senhor, hoje, sempre e sem cessar. Neste dia tão especial, sobremodo, nos alegramos na mensagem do Evangelho, mensagem que nos fala de vida, mensagem que nos fala de luz, mensagem que nos fala de salvação, salvação que vem de Ti e de Ti somente. Nossos corações jubilosos nesta hora transbordam num canto de exaltação e louvor a Ti, transbordam em glorificação a Ti e a Ti somente. Ó Deus nosso, Deus da nossa salvação, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Nós os elevamos a Ti na mediação de Cristo Jesus, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
Convido você nesta hora a abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos abrir juntos no Novo Testamento para a leitura do texto que está no Evangelho de João, no capítulo 20, desde o seu versículo número 1. Abra comigo a sua Bíblia no Novo Testamento, portanto, no Evangelho de João, no capítulo 20, onde vamos ler desde o versículo número 1. Ele nos fala assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Nesta hora, inspirados pela palavra do Evangelho, tomamos parte juntos num tempo de contrição, em que cada um de nós vai se colocar individualmente perante o Senhor, fazendo-lhe a confissão dos seus pecados e recebendo dele graça e perdão que é sem par. Se você puder, onde está, nesta hora, dobre os seus joelhos e em oração silente, poste-se diante do Deus vivo. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te louvamos, pois em o nome de Jesus somos aceitos em Tua presença e temos a liberdade de colocarmos perante o Teu trono de graça os nossos corações, as nossas orações, os nossos motivos de súplica e intercessão. Tu és o Deus da vida, o seu único autor e firme amparador. A mensagem deste dia, deste domingo da ressurreição, nos fala disto poderosamente. Nos recorda que és pela vida e que perante o teu agir, até mesmo a morte é vencida. Portanto, Senhor, a Ti clamamos, nestes dias tão difíceis que vamos atravessando, dias em que uma nuvem negra paira sobre a sociedade em que vivemos, rondando-nos o perigo de morte, ensejado pela ameaça contida nesta pandemia, de que tanto ouvimos em todo o tempo e quase sem cessar. Pedimos-te, Senhor, ó Deus da vida, Deus das nossas vidas e da nossa salvação, que hajas favoravelmente para conosco. Tem piedade de nós, Senhor, e socorre-nos em meio a tantas angústias e inquietações, instilando em nossos corações a fé viva que aponta para Ti mesmo, a paz que excede o entendimento e só Tu tens para dar, e a certeza
certeza da vitória, que é em o nome de Jesus. Enche-nos, Senhor, de viva esperança e torna-nos anunciadores da mensagem de esperança, para que, através do nosso agir, através do nosso falar, a boa nova que vem aos nossos corações e transforma por completo o nosso viver, possa alcançar a muitos também. Torna-nos, Senhor, agentes do Teu reino, fazendo a diferença de maneira positiva neste mundo marcado pelas trevas, levando adiante a luz que de Ti promana e que de Ti graciosamente temos recebido sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações e mentes, sobre os nossos caminhos todos os dias. Sê conosco, o Teu povo, e usa-nos como Te aprouver, para a promoção do bem, para a salvação de muitos. Este é o nosso desejo e esta é a nossa oração. E sabemos que não a fazemos em vão, pois a fazemos confiadamente no nome santo de Jesus Cristo, aquele que morreu, mas venceu a morte, que vive e reina pelos séculos dos séculos, hoje e sempre. Amém. Nesta hora eu convido você a voltar-se comigo ao Evangelho de João mais uma vez. E vamos ler uma segunda porção do relato da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está no Evangelho de João, no capítulo 20, onde vamos ler a partir do versículo número 11. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que faço desde agora, João, capítulo 20, a partir do versículo 11, o texto nos fala assim. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Inspirados pela mensagem da ressurreição, entoamos mais um cântico sob a direção das nossas irmãs, a pianista Gisele Santana, a maestrina e soprano Helen Heisley, o cântico de número 274 do Inário Novo Cântico, Ressurgiu. Ressurgiu.
sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. O grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Vida. Esta é a mensagem que, com eloquência, tem a nos trazer os relatos do Evangelho neste dia sem igual. Vida. A mensagem acerca da vida e do poder da vida. Do poder da vida que se afirma mesmo por meio da morte. Vida. Há um livro que, quando criança, li muitas vezes. E, quando criança, julgava ser um livro infantil. Depois cresci e continuei a gostar do livro e das histórias que decorrem dele. São filmes, animações. E fui me dando conta de que o livro era mais para os adultos do que para as crianças. Os adultos conseguem perceber neles significados que as crianças só podem intuir. O Pequeno Príncipe. Há uma fala inesquecível proferida por uma das suas personagens, uma raposinha muito esperta, que se torna amiga do príncipe em questão e que diz a ele assim: eis o meu segredo, é muito simples, só se enxerga bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Os homens se esqueceram desta verdade, mas tu não a deves esquecer. O essencial é invisível para os olhos. Com a morte de Jesus, um corpo foi sepultado. Mas não apenas um corpo. No sepulcro estavam sepultados sonhos, anseios, esperanças. A realidade se tornou tenebrosa e enlutada parecia convidar todos ao desespero. Afinal de contas, Jesus era mais do que uma pessoa, mas uma condensação dos anseios,
dos sonhos e das esperanças daqueles que se dispuseram a segui-lo e que projetavam nele as expectativas de um amanhã luminoso. Parecia que tudo havia sido em vão. Hoje também projetamos nossos anseios, nossas esperanças, nossos sonhos em muitas coisas. Realidades fugidias, projetos políticos, ideias filosóficas, sistemas religiosos. Tudo passa. E quando passa, parece fazerem-se dissipar as nossas expectativas também. Nos vemos feridos, desapontados, frustrados por fim. Não sei se você reparou, mas o texto que lemos começa nos dizendo que a ação se dá ainda na madrugada, em meio à escuridão. O dia não clareou, a realidade é tenebrosa. E quando João lança a mão destes recursos narrativos, não faz gratuitamente, mas com propósitos e propósitos teológicos. A escuridão reflete o estado das almas daquelas pessoas. Os discípulos de Jesus, Maria Madalena em particular, sua alma enegreceu-se, escureceu-se. Afinal, a fonte de toda a luz de sua vida lhe fora subtraída e de maneira brutal. Agora, foram amputados os amanhãs tão acaloradamente sonhados, restando-lhe um presente doloroso, difícil de administrar, mas com muito brio ela se ergue em meio à escuridão e vai ao encontro do seu Senhor, ainda que seja este, na sua ideia, um Senhor morto e sepultado. Vai até o lugar do sepulcro e se depara com algo que por si chama muito a atenção e a espanta, pois o sepulcro está vazio. E Maria Madalena é, conforme o relato, a primeira testemunha deste acontecimento inusitado. Ela é a primeira a deparar-se com aquela realidade, ela é a primeira a testemunhá-la com os seus olhos. Ela olha para o sepulcro, ela vê diante de si um sepulcro vazio. No entanto, não compreende o que vê. Isto não poderia ser de outro modo, pois a sua compreensão, a sua visão de mundo, a sua leitura dos acontecimentos está seriamente prejudicada. Prejudicada pela agudez da dor que ora paira no seu peito e que distorce a maneira como enxerga a realidade. Maria sente-se vencida pelos poderes mundanos, assim como aparentemente foi vencido o seu Senhor. É disto que fala a sua palavra quando afirma: levaram o Senhor. Veja como isto é paradoxal. Ela o chama Senhor, e isto significa confessar o seu senhorio. No entanto, refere-se a ele como um Senhor que se tornou joguete nas mãos dos poderosos deste mundo, que pode ser levado para lá ou para acolá, a maneira como quiserem.
Que Senhor é este que é levado de um lado para o outro a despeito da sua vontade? Que Senhor é este que já nenhum senhorio possui? Esta é a mentalidade paradoxal que toma conta de Maria Madalena e que lhe atrapalha a entender o que de fato está acontecendo. Ela olha para o sepulcro, vazio como está. Ela não compreende o que se passa ali. Mas, em meio às trevas em que ainda se encontra, faz as suas conjecturas, tece as suas elucubrações, desenvolve as suas teorias e vai se deixando enganar. Pela lógica deste mundo, pela sua razão, pelas vozes da sua própria cabeça. E veja você como nós também estamos sujeitos a este tipo de coisa, porque também vivemos em meio a um mundo marcado pelas trevas, um mundo marcado por desesperanças, por sonhos frustrados, por desolações. Também vivemos em meio a um mundo onde a compreensão da realidade parece obscurecida, dificultosa. Um mundo onde muitas vozes conflitam e tentam nos assediar, muito concatenadas, muito racionais, muito pertinentes parecem-nos por vezes também, e que só fazem gerar em nós medo, incertezas, tristezas profundas. Maria volta para casa do jeito como havia saído de lá. Incomodada sim com aquilo que viu, mas ainda afundada na escuridão, sem discernir de fato o que se passa. Mas vai ao encontro dos discípulos, partilhar com ele aquele fato e tentar chegar a um consenso ou encontrar uma saída para o beco sem saída em que se vê. E os discípulos ouvem o seu relato e decidem ir ao encontro do sepulcro para verificarem com os próprios olhos o que se passa ali. São eles Simão Pedro e aquele que o relato chama de o discípulo a quem Jesus amava e que a tradição nos afirma ser o próprio João. Saem os dois, se apressam no caminho e chegam ao local. Diz-nos o relato que João foi aquele que chegou primeiro, viu o sepulcro aberto, viu os lençóis de linho postos ali, mas não entrou. No entanto, olhar de fora não basta. É necessário chegar mais perto. É necessário confrontar diretamente o objeto da inquietação. É necessário enfrentar o problema, ir em busca da verdade. É necessário penetrar este sepulcro. E Pedro entrou, diz o texto, viu os lençóis, viu também o lenço que haveria de cobrir o corpo, dobrado, posto à parte. Um dado curioso, aliás, não estavam os lençóis jogados, o lenço largado num canto, mas os tecidos dobrados e postos à parte nos revelam um cuidado, no mínimo, estranho, se supomos que o corpo fora roubado. Mas sabemos que não é isto que aconteceu. No entanto, eles não sabem. Trabalham ainda com a lógica deste mundo. E é curioso o fato de que vinham seguindo a Jesus de perto, ladeando com ele, testificando com seus próprios olhos os feitos miraculosos que realizava, os milagres que produzia. No entanto, ainda não são capazes de crer
na grandeza do seu poder. Julgam-no, sim, alguém muito distinto, julgam-no, sim, alguém em quem o poder de Deus atua de maneira única e sem par, mas não o julgam ainda poderoso o suficiente para sobrepujar a morte. Creem ainda no poder da morte como realidade última, insofismável e insuperável. Estão ali diante das evidências, a pedra rolada, o sepulcro aberto e vazio, os lençóis postos de lado, o lenço dobrado posto à parte. Estão diante das evidências da vida que supera a morte, da vida que sobrepuja a morte, da vida que se afirma mesmo em meio à morte, da vida que vence a morte. Mas, ainda que os seus olhos testemunhem todas estas coisas, não são capazes de ver o essencial. Os olhos dos seus corações ainda estão toldados, enegrecidos, não se abriram à plenitude deste mistério. O mistério da vida que vence a morte não pode ser percebido com os olhos do rosto, somente com os do coração, pela fé. Diz-nos então o texto que João, adentrando o recinto, viu também todas estas coisas. E o texto faz acrescer a experiência de João, um verbo que sublinha a realidade terrível em que se encontram aqueles homens. Porque diz-nos o texto que João entrou ali, viu tudo aquilo e creu. Talvez numa leitura mais desatenta, olhássemos para esta palavra com um olhar positivo, como se o verbo crer aqui atestasse a fé para a salvação. Mas não se trata disto. O texto está nos dizendo que João entrou, viu tudo aquilo e creu na hipótese de que o corpo fora roubado. Por isto, a sensação de desilusão, de desapontamento e de desesperança persiste nos seus corações. Por isso, voltarão para casa, se trancarão e a portas fechadas no escuro, se quedarão como animais feridos a lamber as próprias feridas. Vergados pelas adversidades, não conseguirão experimentar a graça da vida pujante que já se manifesta entre eles. Tudo porque os tecidos dobrados, o sepulcro vazio, a rocha rolada, não se adequam à lógica do mundo. E este é justamente o desafio que está diante de todos nós, os crentes, a abraçarmos uma razão que é mais elevada do que esta que está aí posta diante de nós e que nos é ofertada todos os dias. Somos desafiados a pensar segundo a lógica do alto, a lógica do reino, porque Jesus Cristo, o Senhor, venceu e subverteu por completo os poderes deste mundo e a sua lógica também. Quem são os poderes deste mundo? O imperador é César, é o procurador romano, Pôncio Pilatos, é o tetrarca da Galileia, o poderoso Herodes. Quem são os poderes deste mundo? A religião judaica, o povo judeu? Será o exército ou a polícia do templo? Será a política dos bastidores? Serão as 30 moedas de prata, o dinheiro? Quem são os poderes deste mundo? Todos foram vencidos por Jesus.
Jesus venceu a desonra, a impiedade, a dissensão, o ódio e a intriga. Venceu a maldade, a injustiça, a mentira, a corrupção e também o desamor. Venceu a indiferença, o egoísmo, a traição, a exploração. Venceu a violência, a brutalidade, a tirania. O pecado venceu até mesmo a morte. E a vitória de Jesus é a minha vitória e a sua também. É Ele mesmo quem apela aos nossos corações, dizendo-nos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, encorajando-nos à mesma experiência que Ele graciosamente nos faculta experimentar. Somos chamados pela palavra do Evangelho a emergirmos da treva da desesperança que insiste em graçar em nosso mundo, a sairmos da escuridão, a rompermos com a madrugada e a experimentarmos a luz bendita da fé. A crer, mas não como aqueles outrora, a crer para a salvação. Porque no fundo daquele sepulcro brilha uma luz, a luz do Cristo ressuscitado, que brilha de eternidade a eternidade e jamais se apagará. Somos chamados ao encontro com ela e a nos deixarmos banhar por completo pelo seu brilho e a, envolvidos no seu fulgor, sairmos a luzir. Pois este é o nosso mistério e para isto fomos chamados. Somos a luz do mundo, enviados a Ele para iluminar, como luzeiros acesos pelo próprio Deus. E hoje, assim como a árvore se oculta na semente, assim como o pássaro se esconde no ovo, assim como a borboleta está também encerrada no casulo, ou a criança no ventre materno, somos chamados a reconhecer que o reino de Deus está também contido neste mundo que aí está. A luz bendita do Senhor já irrompeu em meio a toda esta escuridão e brilha em nós. E a nós cumpre levá-la adiante, para que a mesma esperança que transformou as nossas vidas por completo, venha transformar a outro também. Brilhe em nós a luz bendita do Senhor Jesus e que Ele assim nos abençoe. Amém. O Deus da vida tem sido conosco e tem abençoado as nossas vidas, de modo que nada nos tem faltado. Por isso, temos a oportunidade de trazer ao gasofilácio os dízimos e as ofertas que separamos para esta hora. É bem verdade que nestes dias de quarentena não poderemos fazê-lo fisicamente como faço agora, mas você pode participar deste ato através dos meios eletrônicos, através do Internet Banking. Os dados da nossa conta corrente estão agora no monitor do seu vídeo e você é convidado a, junto conosco, encaminhar os seus dízimos e ofertas à igreja para a continuidade da obra do Senhor. Vamos orar e pedir a bênção dele sobre estes recursos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, Tu és o bom pastor das nossas vidas, tens cuidado de nós, os Teus cuidados para conosco jamais cessam e por isto Te somos infinitamente gratos. E rogamos-Te, ó Deus, que abençoes os recursos que ora destinamos à causa da igreja, à causa do Teu reino, à causa do Evangelho. Que nas Tuas mãos eles prosperem e sirvam aos Teus intentos para o cumprimento da Tua vontade, assim na terra como nos céus e, portanto, para a bênção de muitos. Esta é a oração que fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Páscoa é vida, Páscoa é alegria, vida e alegria que nos advém da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos cantá-la. Cântico de número 272 do Inário Novo Cântico, Cristo
ressuscitou. Sejamos nele dirigidos pelas nossas irmãs Gisele Santana, pianista, e Helen Heisley, nossa maestrina e soprano. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vive está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda glória ao Redentor, aleluia. Estamos chegando ao final da nossa celebração e neste tempo de comunicações, queremos trazer a você uma palavra do conselho da nossa igreja na voz do presbítero Celso Ivanor dos Santos. Ouçamo-lo. Bom dia, irmãos. Há tempo para tudo. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar, que é o tempo que estamos vivendo hoje. Estamos vivendo o tempo de Páscoa, a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, onde ele venceu a morte, trazendo a salvação a todos nós, nos dando nova oportunidade de termos um relacionamento pessoal com Deus. Que nesse período de afastamento, possamos intensificar nossa intimidade com o Senhor, para quando voltar o tempo de abraçar, estejamos fortalecidos nele para continuar a sua obra na nossa amada igreja. Tudo tem um propósito. Deus sabe de tudo e está no controle de tudo. Confie. Esse é o meu abraço, essa é a minha palavra de saudade de vocês e em breve estaremos juntos. Fiquem com Deus. Um bom dia. Queremos também dar voz ao nosso amado irmão, o seminarista Gerson, que tem uma palavra para a igreja. Vamos ouvi-lo. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Assim diz o Evangelho segundo Lucas no capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Eu me pergunto qual era o sentimento dessas mulheres durante essa caminhada até o túmulo de Cristo. Provavelmente cheio de luto e de frustração. Talvez a esperança delas tivesse sido crucificada junto com Cristo. Mas o que elas não sabiam, e nem os discípulos sabiam, é que aquele era um dia diferente. Aquele domingo de manhã como esse era um domingo especial, um dia que marcou a história da humanidade. O nosso Salvador estava vivo. Cristo tinha ressurgido dos mortos. E com ele a esperança tinha sido renovada. Hoje, meus irmãos, nós podemos ter esperança de salvação, esperança de transformação de vida, a esperança de que nenhuma história não pode ser mudada. A nossa esperança repousa em Cristo. E hoje a gente tem certeza que Ele está vivo.
Nós aguardamos o dia que Ele vai voltar. Eu te convido a você partilhar essa mensagem, a viver a sua vida com a consciência de que Cristo está vivo, que Ele não é só uma ideia, não é só uma crença religiosa. O nosso Salvador é uma pessoa. Eu te convido a compartilhar a palavra dele todos os dias. Deus te abençoe. E assim nos despedimos ao término de mais uma abençoada celebração do culto do Senhor. Que você tenha uma feliz Páscoa, que ela seja luminosa e que a luz bendita que do Senhor promana e brilha sobre a sua vida possa brilhar sobre as vidas daqueles que cercam você todos os dias também. Convido você a fecharmos os olhos e levarmos juntos o coração a Deus em oração, fazendo a oração que aprendemos do Senhor Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Amém.